Sejam todos muito bem-vindos ao Beleza Pod, esse podcast incrível que traz os maiores profissionais da estética, da harmonização facial, da harmonização corporal. São profissionais que nos inspiram e que irão te inspirar também. Eu estava aqui conversando com ela e, nossa, daqui a pouquinho vocês vão saber em detalhes aí o currículo da nossa convidada. Lembrando que hoje nós estamos aqui num evento ao vivo, um evento maravilhoso, onde mais de 20 palestrantes irá passar aqui pelo nosso sofá. Esse estúdio lindo, como vocês podem ver, a Adri Badim, nossa arquiteta, que projetou. Esses estofados maravilhosos são da Armários, então a gente tem eles como colaboradores, nossos apoiadores. Eu sou a professora Grace Machado, se você ainda não me conhece, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou professora universitária e sou apaixonada pelas novas tecnologias. E hoje a nossa convidada é apaixonada pela harmonização. E esse foi o tema da palestra dela. Então, estou aqui com a doutora Renata Prestes Martins, especialista em HOF, e que vai te contar detalhes dos procedimentos dela e do tema da palestra aqui no evento. Divido hoje esse sofá com meu sócio, colega e host aqui do Beleza Pod, o professor Leonel. Ai, sócio, colega, amigo, né? Porque, afinal, vocês já estão careca de saber que o nosso podcast ele surgiu justamente de uma conversa de bar, uma conversa de boteco, e a gente queria ter pessoas assim, maravilhosas, fazendo parte desse bate-papo maravilhoso. E eu sou o Leonel Bosa, biomédico esteta, proprietário do Instituto Thomas Bosa, e que estamos aí também com uma pós-graduação. Quem mais que eu ia para falar para você? Temos alguns apoiadores aqui. Então, eu sempre digo que a gente precisa de uma farmacêutica para chamar de nossa. É super importante aí o nosso contato. Eu tenho dúvida de um peeling, eu tenho dúvida sobre um produto específico de home care, envia um WhatsApp para as meninas da Dermograu. Elas rapidamente vão te responder com toda a boa vontade, com todo o conhecimento. Então, se tu ainda não tem uma farmacêutica para chamar de tua, em breve tu vai ter. Então, tem um QR Code aqui embaixo, passando da Dermograu. Chama as meninas e já faz aí uns produtos novos para os teus pacientes desse ano, uns personalizados, assim, uns produtos diferentes para te ter mais resultados aí nos teus procedimentos. E quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de fios de PDO da Amabella. A melhor em produtos para a área de harmonização, não é, Leonel? Isso aí, gente. Daqui a pouco o pessoal da Amabella vai estar aqui falando um pouquinho sobre as diferenças dos fios, onde são utilizados cada um deles e apresentando os seus produtos. Eles que testaram muito bem antes de fazer todo o processo de importação desses fios. Logo, logo, eles estarão aqui conversando com a gente. Você pode acompanhar aí de casa. Então, é um prazer, doutora Renata, te receber aqui. Então, queria que tu falasse um pouquinho da tua formação. Eu que agradeço a presença por poder estar aqui com vocês. Então, sou formada já há 18 anos. Fiz especialização em harmonização, mestrado, doutorado. Tenho meu instituto na cidade de Farroupilha. Aqui em Porto Alegre, dou aula na especialização de harmonização da ODOS de Porto Alegre. Na PUC, que a gente iniciou essa semana. E dou aula em Londrina e Brasília pela Rede ODOS. Em Santa Catarina, treinamentos em cadáveres frescos no ITC. No Paraná, em Londrina, e Distrito Federal, lá em Brasília. Gente, já cansei. Eu falei pra ela... Quando nós começamos aqui a fazer um pré ao vivo, eu já me cansei só dela ouvir falar. Gente, quanta coisa essa mulher faz. Como é que você arruma tempo pra tudo isso? Olha, quando a gente faz o que gosta, a gente dá um jeito, né? Gente, ela tem 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos ainda, gente. Então, olha só. Mulher é multifuncional mesmo, né? Eu costumo dizer... O homem não aguenta fazer tudo isso, não. Qual o segredo para ter tanta disposição? Olha, quando a gente faz o que gosta, a gente consegue.
Dá-se um jeito, né? A gente dá um jeito. Se a gente trabalhar no que não tá nos fazendo feliz, a gente não vai conseguir, a gente vai achar mil desculpas. E assim a gente consegue fazer tudo. Doutora, qual foi o tema da sua palestra? Preenchimento labial e o uso de hialuronidase para tratar possíveis complicações. Vamos lá. Então, tem muita complicação nos preenchimentos labiais? O que você tem acompanhado por aí? Existem várias complicações. Claro que tem complicações que são bem tranquilas de resolver, mas tem complicações que já são um pouco mais complexas, que são as necroses. Por isso, a hialuronidase, ela é uma enzima que degrada o ácido hialurônico. No momento que a gente coloca ela ali no local onde está acontecendo uma necrose ou por compressão ou por embolia, começa a ocorrer a degradação deste ácido. Então, essas são as piores complicações. Mas, claro, existem nódulos, granulomas, assimetrias, que daí são complicações muito mais tranquilas de serem corrigidas. E quando a gente fala em preenchimento, é a primeira coisa que os alunos já começam a perguntar: professor, e a questão da hialuronidase, dá para resolver? Ela faz parte muitas vezes acaba sendo o início, né, do tratamento de uma reversão, de uma possível intercorrência mais acentuada ali na frente, né? Mas... E não tem como fazer preenchimento sem ter hialuronidase no consultório. É imprescindível. Exatamente. Não tem como você pensar em injetar sem você ter o antídoto ali. E é por isso que eu também gosto e friso que eu sou biomédico, então eu já nem posso, né, trabalhar com outros preenchedores, por exemplo, os definitivos, né, porque que a gente não tem esse antídoto. Sim. Né? O ácido hialurônico ele acaba sendo muito mais versátil, né? Claro, e é seguro. Por quê? Se for usar um preenchedor definitivo, o que acontece? Deu errado? Remoção cirúrgica. Exatamente. E daí a remoção cirúrgica pode deixar cicatriz, pode danificar ali a qualidade dérmica. E o ácido hialurônico não. Deu qualquer complicação, hialuronidase. A hialuronidase vai o quê? Vai degradar o ácido hialurônico, pode degradar a nossa matriz extracelular, mas em 48 horas nosso organismo já começa a repor. Então, é um produto muito confiável de ser aplicado. Uma pergunta que todos os alunos fazem, né? A Grace também dá aula junto comigo nas mesmas disciplinas, e os nossos alunos eles sempre fazem a pergunta: professor, e se o paciente for alérgico à abelha? Tá, daí a gente indica fazer um Fenergan injetável, tá? Que é um antihistamínico, para depois fazer a aplicação da hialuronidase. Claro, porque tem casos que é necessário o uso da hialuronidase. Em casos de necrose, vai remover como o ácido? Precisa desse antídoto. Se for, digamos, um nódulo, um granuloma, às vezes só de fazer um pertuito com uma agulha, apertar, a gente consegue drenar. Mas tem casos que necessita da hialuronidase, daí a gente sempre recomenda um Fenergan injetável para posteriormente aplicar a hialuronidase. Perfeito. Conte um pouquinho pra gente sobre os segredos aí dos lábios perfeitos, o que você tem utilizado aí dentro da tua prática clínica, dentro dos teus cursos. Tá, então, preenchimento labial, ele é uma construção. Aos poucos, a gente tem que ir criando espaço para conseguir deixar um lábio harmônico. Não podemos, em uma única sessão, colocar 3 ml de ácido, 2 ml. O indicado é o quê? Colocar 1 ml a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, e com a reticulação ideal do produto. Então, em vários artigos que eu utilizei para montar a palestra, os autores relatam ácido para preenchimento labial, baixa e média reticulação. Ácido de alta reticulação não pode ser colocado no lábio, porque há mais chance de comprimir a artéria, tanto labial superior quanto labial inferior, e dar uma necrose por compressão. Além disso, fica aquele lábio totalmente estático, ali duro, sem movimentação. Então, preenchimento labial, 1 ml a cada 3 semanas, até conseguir construir o lábio como o nosso paciente gostaria, e usando o produto de baixa ou média reticulação. Perfeito. E um preenchimento, assim, como que a gente conduz dentro de um lábio mais senil, por exemplo? Porque a gente tem alguns desafios dentro da harmonização facial, né? Que, muitas vezes, a gente fica ali pensando: meu Deus, e agora?
né? E o lábio de pato, eu também quero saber como a gente consegue resolver. E como evitar, né? Principalmente, né, Cris? Assim, ó, para não ter aquele efeito bico de pato, o ideal é a gente colocar o produto na região subcutânea. Então, em torno de 2 milímetros, a gente entra com a cânula, distribui de forma uniforme. E na região subcutânea tem até um artigo de Sebastian Cotofana de 2017, Adoro. que ele avaliou 193 cadáveres e ele relatou que o menor risco de complicação é quando o produto é colocado na região subcutânea, que só tem 2,1% dos casos onde a artéria está passando ali. E se colocar o produto nessa região, uma quantidade bem homogênea, sem deixar nódulos e com o produto correto, não fica bico de pato. Bico de pato fica mais quando coloca um produto de alta reticulação e mais profundo. Tem esse artigo do Sebastião que eu tô falando, que eu já li, tem também um outro que ele fala, ele fez um estudo através de ultrassom. Não sei se você não esse vi estudo. este. E chegou aos mesmos resultados do Sebastião que eu tô falando. Eu acho que esse foi até de acordo com as etnias, assim. Então é um artigo bem legal também. Bem legal. Bem E legal. qual a tendência para os lábios aí nesse 2024? Todo mundo quer o quê? Uma face harmônica, né? Região malar e zigomático bem marcada, linhas mandibulares proeminentes, nariz fino e os lábios grandes. Mas tem que ver que os lábios grandes não é o exagero, é proporcional com a harmonia do rosto. Porque, afinal de contas, o lábio é a cereja do bolo, né? Então, a gente tem que ter um lábio proporcional com o nosso rosto. Se a gente tiver um lábio muito fino, a pessoa acaba parecendo ser mais de uma idade mais avançada. Então, o lábio tem que ser bem proporcional. Não muito grande e não tão pequeno. Masculino e feminino segue as mesmas técnicas? Masculino, o que eu não gosto é de fazer o contorno. O volume, sim. Volume igual para todos. Eu trabalho muito com cânula 22G, por ter uma ponta romba, ser flexível e ser mais difícil de fazer uma penetração em alguma artéria. E daí o volume com cânula, porque deixa mais homogêneo. E o contorno, daí eu gosto de fazer com agulha. E como a agulha tem a ponta cortante, sempre na hora de introduzir, faço aspiração em torno de 10 a 15 segundos, não veio nada de sangue, daí a gente retroinjeta. E sempre no contorno eu faço aquela técnica de compressão, apertando bem, para conseguir deixar bem desenhado o lábio. Mas mulheres eu faço isso, homens apenas volume. Olhem só quantos segredos a doutora Renata acabou de explicar para vocês. Que conteúdo, né, Leonel? Nossa, demais. Tem a doutora, bom, também, né, com tanta experiência, uma vasta experiência, andando pra cima e pra baixo, o Brasil todo, Jesus amado, tem que ter muita experiência em bocas aí. E é o procedimento que eu mais realizo mesmo. E De lábios. além de preenchimento labial, quais os outros procedimentos que a doutora realiza? Eu faço todos os procedimentos da ROF. Porque como eu dou aula já desde 2014, 2015, a gente acaba aprendendo tudo de ROF para conseguir passar para os alunos. Então, o único procedimento que eu não realizo é a parte cirúrgica de lip lift, cornea lift, essa parte eu não realizo. O restante, todos os procedimentos da ROF. E quais as dicas que tu daria para as nossas alunas que estão começando nessa área, que estão indo para a área da harmonização? O que não pode faltar aí para profissional iniciante na área? Tá. Quando inicia na ROF, o que a gente vai pensar? Primeiro, tem que tratar a pele para depois da sequência nos outros tratamentos. Um exemplo, se eu for plantar uma árvore num deserto, a árvore vai nascer? Não vai. É a mesma coisa que eu fizer um procedimento numa pele totalmente desidratada, craquelada. Se eu plantar uma árvore onde o solo já está bem adubado e bem hidratado, essa árvore vai dar flores e frutos. Então, sempre deve ser começado pela pele. Um gerenciamento de pele, microagulhamento, peelings, um skin buster,
formar uma camada hídrica boa ali na pele para depois da sequência nos procedimentos. Nossa, eu e Leonel, a gente sempre fala da importância da estética básica. Eu só consigo fazer tratamentos avançados aí quando eu tenho a estética básica finalizada. Então vai muito de encontro com a nossa forma de pensar, né, Leonel? Não adianta. A gente sempre fala, né? A gente precisa preparar o terreno para aquilo que vem depois, né? E não é só preparar no início. A gente tem que ir regando a plantinha no decorrer de todo o procedimento. Não adianta o paciente só no primeiro momento querer fazer um gerenciamento de pele e depois de 2, 3 anos, não preciso mais porque eu já fiz uma vez. Não, a gente tem que ir regando aquele terreno para os nossos procedimentos ficarem bons. Doutora, sempre. E com relação, assim, nessa parte de lábios, de boca, com relação aos códigos de barra, muitos pacientes pedem, faz preenchimento aqui para mim, faz esse preenchimento de códigos de barra. Tá, O que você tem a dizer sobre ácido hialurônico na região dos códigos de barra? Assim, código de barra é uma região bem difícil de ser tratada, né? Porque a gente sabe, se aplicar toxina botulínica ali, como relaxa muito a musculatura, o paciente não consegue beijar, não consegue tomar chimarrão, e a gente mora numa região onde a cultura é o chimarrão, né? Não consegue. Ácido hialurônico, eu gosto nessa região se for ácido hialurônico sem reticulação. Se for um ácido hialurônico só para hidratação. Mas eu utilizo muito na região de código de barras peeling de fenol e fios de polidioxanona. Olha, o famoso fio de PDO, gente. Logo mais, Amabela estarão aqui, o pessoal representante da Amabela, falando um pouquinho a respeito dos fios de PDO. Fiquem ligados, não percam este episódio. O fio de PDO, ele é bom porque não vai modificar a força muscular, não vai dar volume se usar um fio liso. E como esse fio vai começar a se degradar, ele fica por um período se degradando e formando colágeno e diminui muito os códigos de barra. Então, a minha opção de tratamento de código de barra é Skin Buster, fios de polidioxanona e peelings. Microagulhamento para estimular também a produção de colágeno ali. E até porque esse fio também ali, ele vai gerar, querendo ou não, essa matriz, né, ali de colágeno. E também vai impedir um pouco que o movimento se mostre, né? Fique repetitivo ali. Exatamente, se torne repetitivo, gerando então a formação desses códigos de barra, né? Uma coisa que me incomoda, doutora Renata, é que com o processo de envelhecimento a gente vai ficando com o sorriso caído. E para isso, né, para esse sorriso que começa a ficar flácido, o que a gente teria? Tá, eu sempre aconselho toxina botulínica no depressor do ângulo da boca, porque esse é um músculo que fica diariamente puxando nossa pele para baixo. E dos 25 anos em diante, nós vamos perdendo colágeno, elastina, ácido hialurônico, nossa camada ali de gordura também vai diminuindo. E como a nossa pele, consequentemente, fica flácida e a musculatura do depressor, do platisma, fica puxando para baixo, se nós relaxarmos com toxina, o depressor do ângulo da boca, músculo platisma, já vai diminuir esse sorriso triste. Perfeito. Nossa, que aulão, né, Leonel? Nossa, muito bom te receber aqui, doutora. Quem quiser te encontrar no Instagram, nas redes sociais, como faz? Tá, Renata Prestes Martins, meu Instagram. Perfeito. Doutora, queria te agradecer a presença aqui hoje com a gente. Foi um prazer te receber. Esse bate-papo maravilhoso sobre lábios, construção, falando um pouquinho também sobre hialuronidase e tranquilizar o pessoal que não é para se ter medo, mas sim para buscar o conhecimento devido a respeito de. Claro, porque o ácido hialurônico é fácil de fazer a reversão se a gente descobrir a complicação no início. Perfeito. Então, a gente ficou muito grato aqui pela tua participação. Profissionais assim nos inspiram demais. A gente aprendeu muito com a doutora Renata e a gente tem certeza que vocês vão continuar nos assistindo aí no ao vivo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Gostei muito de ficar nesse bate-papo com vocês. Foi maravilhoso. Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo!